A Neia sempre usa uma expressão que é muito bom estar do lado dos amigos de Jesus. Pastor Elias Dantas é um homem, sim, muito inspirador na convivência. Alguns anos atrás nós fomos convidados para participar de uma rede de relacionamentos de algumas igrejas, e ele que coordena essa rede de relacionamentos no mundo, e são várias igrejas participando, ele pode até falar um pouquinho. É uma pessoa simples, ele atualmente mora nos Estados Unidos, mas ele disse ontem que ele mora no Boeing, porque ele fica 15 dias apenas nos Estados Unidos, ele está sempre viajando, 40 países por ano, mais ou menos, a 50, ele faz esses encontros. Tem casado com a Amélia, tem 3 filhos, 9 netos, tem 17 livros publicados. Ele pastoreou uma igreja na Califórnia, cujos membros também tinham artistas e também tinha família da presidência na época. Pastor, é muito bom tê-lo aqui, e é um servo de Jesus Cristo, o que mais importa, ele é servo do Senhor Jesus. Que o Senhor use a sua vida novamente como usou pela manhã. Amém. A paz, meus irmãos e irmãs, uma alegria muito grande estar aqui. Como eu falei pela manhã, eu vim aqui em Dourados em 1982. Quer dizer, tem alguns dinossauros da minha época aqui, mas 43 anos atrás. Era tão pequenininha a cidade. Fui conhecer a Missão Caiuá. Era Dona Lloyd Bonfim. Alguém lembra desse nome aí ou não? Ela e o seu marido, que era um casal de maravilhosos. E nós estivemos aqui com um grupo. Foi uma maravilha aquela visita. E vim aqui encontrar a cidade como está agora. Que privilégio, que cidade linda vocês moram nela. Muito bonita, limpa, avenidas largas, espaçosas. Vocês são um grupo de privilegiados. Louvado seja Deus pela cidade de vocês. Mas nesta noite, irmãos e irmãs, queremos tratar sobre um assunto muito importante. O texto desta noite é Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9 até o 13, na Revista e Atualizada, a tradução que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Irmãos e irmãs, é verdade, Deus tem sido muito bom e me dado o privilégio de viajar pelo mundo todo, todos os anos, porque a rede é uma rede de relacionamento, são 90 mil pastores, 110 mil igrejas, e a gente, como é de relacionamento, eu sou o fundador, tenho que estar por lá. E a gente vai viajando e vai encontrando os colegas, e eu fico maravilhado como a igreja é linda ao redor do mundo. É uma coisa fenomenal. O que muda são os detalhes culturais, é a maquiagem, mas o amor, o cuidado uns pelos outros, como eu sinto aqui com vocês, com a liderança da igreja que esteve comigo. Não importa onde você vai, nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, nós somos o povo de Cristo, a igreja de Cristo, nós amamos uns aos outros. Às vezes é constrangedor. Eu lembro que uma vez eu estava em Nairobi, na igreja do bispo Kitonga, uma igreja chamada Redeemer Gospel Church, tem 40 mil membros, na maior favela da África, que é em Nairobi. A igreja é de lata, tem 15 mil lugares. Ela tem 1 metro de tijolo e o resto é lata. Eu tive o privilégio de pregar lá e é uma coisa impressionante, mas eles têm os costumes deles. E tem um momento lá, eu estava com o bispo, sentado com ele, como eu estava há pouco aqui, com o pastor, e de repente começa o culto, a coisa é quente lá, meu amigo.
E aí, de repente, os velhinhos da igreja, os homens, dão o braço um para o outro, aquela multidão imensa começa a dançar na frente de todo mundo. E eu olhando aquilo estranho, né? Depois as mulheres, depois os jovens, depois as adolescentes, depois as crianças, todo mundo vai, eles percorrem a frente da igreja. Imagina um templo que senta 15 mil pessoas, é imenso. Só restava o bispo e eu. Não é que ele pega o meu braço e me leva para dançar na frente da igreja inteirinha? Constrangimento, cara. Primeiro, porque eu não tenho lá esse ritmo todo. Segundo, que não é minha praia. E ali na frente de todo mundo. E vai ver, já que o bispo falou, lá vamos nós, né? E vamos lá, ele e eu, na frente, e o povo cantando, a banda tocando e a gente dançando na frente da igreja. A situação me constrangeu um pouco, mas eu não pude negar o amor que ali estava. A igreja é linda, onde você vai, os fundamentos dela, de unidade, de amor, de alegria e gozo no Espírito Santo se encontram. Eu encontro isso aqui. Então, louvado seja Deus. Agora, são 2,3 bilhões de cristãos no mundo, é muita gente. Quando a gente pensa na igreja, todas as semanas, 2,3 bilhões de habitantes desse planeta se reúnem para louvar Jesus, em 7 milhões de igrejas locais, falando 2.000 línguas. Não é uma coisa fenomenal? Línguas e dialetos, evidentemente. Em todos os países da Terra, não há um país, um grupo geopoliticamente reconhecido como nação pelas Nações Unidas, que não tenha igreja cristã no meio deles. Estão lá louvando Jesus, são 2 bilhões e 300 milhões. Mas a realidade é, o mundo tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então nós estamos num déficit, porque 2.000 anos atrás, Jesus Cristo deu um negócio chamado Grande Comissão para todos nós. E nessa Grande Comissão, ele mandou a gente ir e fazer discípulos. É nossa responsabilidade, não é dele. E ele disse assim, eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Ele garantiu a presença dele. O Espírito Santo diz, eu vou convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É a responsabilidade dele nessa aliança. O Pai diz que ele nos enviaria, ele nos enviou, João 20, 21. Essa é a parte do Pai. Mas a tarefa de atrair pessoas para estudarem sobre Jesus, mateté no grego, serem discípulos de Jesus, essa tarefa não é de Jesus, não é do Espírito Santo, nem do Pai, é sua e é minha. 1 Pedro capítulo 3 diz que os anjos fizeram um pedido a Deus. O pedido foi, deixa a gente evangelizar no mundo, e a resposta de Deus foi que esse privilégio, leia lá 1 Pedro 3, esse privilégio foi dado a você que está aqui nesta noite. Há uma obra no mundo não terminada. A obra da salvação Cristo concluiu de uma vez para sempre. Mas a obra de fazer discípulos de Cristo, que é nada complicado, é atrair pessoas a estudarem sobre Cristo, a conhecerem Jesus. Essa é responsabilidade de cada um de nós, com a ajuda de Deus. Então, o desafio é tremendo. Temos aí, hoje no mundo de 2,3 bilhões de cristãos, só 7% dos 2,3 bilhões de cristãos comunicam o evangelho para outras pessoas. Há um déficit, há uma indiferença, mas eu imagino, espero e oro para que não seja assim nessa igreja. Que Deus trabalhe no coração da gente, de cada um de nós, para nós nos despertarmos para esse privilégio de levarmos pessoas a Cristo e tratá-las como filhinhos que andam na verdade. É maravilhoso, porque até Jesus voltar, essa é a nossa responsabilidade. A grande pergunta é, como é que eu faço isso? E o texto desta noite vai nos ensinar algumas dicas, vai nos dar algumas dicas de como é que a gente se torna efetivo na tarefa de comunicar o evangelho para outras pessoas. Porque esse texto, ele nos conta a respeito de Jesus caminhando por uma região na Palestina chamada Galileia. Galileia era
uma região que era tão estranha à religiosidade morta do povo de Jerusalém, do templo, que os de Jerusalém os julgavam chamando-os de gentios. Era como dizer para os judeus da Galiléia: nem judeu você, nem parece que vocês são, tão frios vocês são. É porque é o único lugar na terra onde tinha água ali naquela região. Tem um lago que é tão grande para a realidade de lá, que eles chamam de Mar da Galiléia, mas na verdade é água doce, que tem 13 quilômetros de largura, 50 quilômetros de comprimento e 50 metros de profundidade na área mais profunda, cuja nascente é no Monte Hermon, 60 quilômetros no norte do Mar da Galiléia, e que se torna ali o centro da concentração hidráulica que gera o Rio Jordão, que vai até o Mar Morto. Pois é, essa região, como tem água, tudo que era estrangeiro, os poderes que passaram por ali, ficavam ali construíam suas casas. E como tinha muita mistura religiosa, muita mistura étnica, os judeus de Jerusalém chamavam aquela região de Galiléia dos gentios. Não é interessante que Jesus vai ensinar sobre fazer discípulos numa geografia onde os potenciais candidatos se encontravam? Não tem muito sentido você querer fazer discípulo dentro da igreja. Aqui é todo mundo crente já. É fora, aqui já somos dos 2,3 bilhões. Ele quer que a gente vá nos outros 6 bilhões que estão sem Cristo. É onde mistura todo mundo, onde a vida acontece, onde há uma dinâmica. Na Galiléia tem pescador, tem agricultor, tem militar, tem religioso, tem tudo lá, é a sociedade. Jerusalém era só o culto, a religião e o templo, e a venda dos ingredientes para o culto. Fazer discípulo acontece fora do nosso normal, fora da nossa religiosidade comum, fora do nosso encontro para celebração. Acontece quando você sair por aquela porta. É a Galiléia que Jesus escolheu. É lá. Agora, veja bem, Galiléia, Jesus serviu esse mundo aqui 3 anos e 6 meses. 3 anos e 4 meses foi ao redor daquele lago. Ele tinha vários povoados, ele ia de povoado em povoado, ministrando, abençoando. Mas havia uma cidade naquele lago ali chamada Cafarnaum. Quem já foi a Israel já visitou Cafarnaum, as ruínas de Cafarnaum. A arqueologia diz que havia cerca de 250 habitações, casas naquela cidade. Havia uma sinagoga e havia uma coletoria, a Receita Federal. Porque era lá onde os impostos, como havia um porto, era uma cidade de pesca, centro pesqueiro, havia uma pequena vila, centro pesqueiro, as pessoas pagavam os impostos na coletoria e esses impostos iam para Roma, nada ficava lá. Coletor de imposto era uma pessoa ogerizada pela sociedade, que era um judeu que levantava dinheiro para mandar para Roma, para a vida nababesca do Senado Romano e pagamento do soldo das tropas do Império Romano. O povo se tornava mais pobre para ajudar as riquezas do Império Romano. Pois é, Jesus está caminhando pelo Mar da Galiléia, pela beira do mar, e ele encontra o chefe da Receita Federal. O que é que você acha? Receita Federal não é uma coisa que a gente muito gosta de encontrar o chefe de lá ou uma cartinha que vende lá. Mas Jesus encontra o chefe da Receita Federal, da coletoria da cidade. O nome dele era Mateus. E no encontro com Jesus, Mateus se converte. É maravilhoso isso aí. E aí a vida continua. Jesus continua caminhando em direção à cidade, mas Mateus, nos diz Lucas, no texto paralelo, ele age mais rápido. E ele corre na coletoria e diz assim: todo mundo lá para casa, porque hoje nós vamos ter um jantar com Jesus na nossa casa. Olha que beleza.
vai ter um jantar. E aí ele chama os colegas do trabalho dele, seus amigos, que essa é a esfera do fazer discípulo, é no meio dos amigos da gente. E ele chama também um grupo de pecadores, que era um termo pejorativo de Jerusalém em relação a Galiléia. Os pecadores eram aqueles nominais, que eram judeus só no nome, levavam uma vida desregrada, mas eram seres humanos a quem Deus amava. Mas o Jerusalém olhava para eles e falava: vocês são os pecadores miseráveis, que a linguagem é religiosa de Jerusalém e o povo é da Galiléia. E Jesus chega na cidade e entra, e ele diz: vem para a minha casa. E Jesus vai, e ali ele e os seus discípulos encontram para aquele jantar os coletores de impostos, e encontra os pecadores. O ambiente estava meio complicado, mas não é esse o ambiente do dia a dia da gente? É o dia a dia da gente, é o povo na sua vida real, são os amigos, os conhecidos que a gente tem, que não estão nem aí para a religião, mas eles estão aí para a amizade. E Mateus dizia assim: se foi bom para mim, como é que não vai ser bom para os meus amigos? Se Jesus me abençoou, como é que ele não vai abençoar meus amigos? Então ele convida todo mundo. Só que de repente o texto diz que apareceram dois grupos que não foram convidados e estavam ali. Porque naquela época, na época de Jesus, havia um grupo de religiosos chamado fariseu. Até hoje, se você quiser ofender alguém, você chama o cara um fariseu. Se você disser: você é um fariseu, você está dizendo que o cara é o quê? Um hipócrita, não é assim? Esse era o fariseu. Eles não começaram assim, porque teve um tempo em Israel que Israel estava dominado pelos herdeiros do Império Grego, chamados Ptolomeus ou Seleucidas. Ptolomeus dominavam no Egito, Seleucidas dominavam na Síria, desde que Alexandre o Grande morreu em 321 a.C. E essa turma ficava brigando o tempo todo, e a Palestina era o centro do conflito deles por poder na região. E um dia, 163 a.C., nos diz o livro de Macabeus, um Antíoco, que era um imperador da parte norte da Síria, do antigo Império Grego, ele era chamado Antíoco Epifânio, ou manifesta. Epifânio no grego quer dizer aquele que se manifesta, que brilha. Ele mandou os seus soldados a Jerusalém e sacrificar um porco no altar do templo, um sacrilégio. E mandou as suas tropas irem de vila em vila, sacrificando animais nos altares dos judeus. E eles chegaram nas montanhas de Efraim, e ali eles tentaram sacrificar um porco numa das pequenas vilas das montanhas, e uma família, chamada família Macabeus, que quer dizer martelo, reagiu, eram de sacerdotes, e mataram aqueles soldados gregos que habitavam no norte de Israel. E começou uma revolução que levou Israel a ficar 100 anos livres, completa liberdade, até que o Império Romano chegou em 63 a.C. lá e dominou tudo de novo. Mas por 100 anos eles estavam livres. Quem foram esses macabeus? Foram os precursores dos fariseus. Então começou muito bem. Todo mundo honrava aqueles homens corajosos, zelosos, etc. Mas o amor ao poder os levou a se corromper e a se tornarem hipócritas. E eles vinham de Jerusalém para descobrir se havia alguma coisa que estava sendo feita que não honrava as 603 leis humanas que eles criaram para a manutenção da fé. Ele não precisava de autorização para entrar na casa, eles entraram na casa, porque era a polícia religiosa. Então eles eram não convidados, mas presentes. Deve ter ficado um ambiente horrível lá, porque eles trouxeram com eles os escribas. Escribas eram outro grupo em Israel naqueles dias, foram muito importantes para a história do cânon da Bíblia, porque eles eram os copistas, que pegavam, não existia Gutenberg, só veio no 16º século,
Eles tinham que copiar à mão os manuscritos, letra por letra, trocando de roupa, muito zelosos. Nós temos o Antigo Testamento por causa deles. Deus os usou para a preservação do texto. Mas quando saía do ambiente de Jerusalém, eles eram o secretário de ata da turma da fofoca. E aí eles iam onde iam, porque eles registravam o que estava acontecendo e mandavam para o sumo sacerdote e para o sinédrio em Jerusalém. Por isso, quando Jesus chega na última semana de vida em Jerusalém, todo mundo sabia o que tinha acontecido em Cafarnaum, porque já tinha as atas dos fofoqueiros. Olha aqui a equipe, estava lá naquele jantar, o que é que você acha? Não estava bacana? Jesus, os seus 12 apóstolos, discípulos, o Mateus, que tinha se convertido, estava no primeiro amor, no fogo da fé, trazendo seus amigos para conhecerem Jesus, os funcionários da Receita Federal, que trabalhavam na coletoria da cidade, os amigos de Mateus, que eram nominais apenas, e os zelotes, os fariseus e escribas, que viviam para descobrir problema na vida dos outros e punir as pessoas. Nesse contexto, um fariseu fala no ouvido do discípulo de Jesus: por que come o seu mestre com pecadores e publicanos? Ele falou no ouvido, mas era tudo que Jesus queria ouvir, porque o que ele falou sussurrando ao ouvido do discípulo soou como uma trombeta no ouvido de Jesus. E Jesus aproveita a oportunidade para ensinar os seus apóstolos, futuros apóstolos, e a você e a mim hoje aqui, algumas verdades que a gente tem que aprender da vida cristã, se a gente quiser continuar a obra que ele começou a fazer e ensinar, que é a obra de fazer discípulos. Ao ouvir aquela expressão, Jesus nos dá a primeira verdade que a gente tem que aprender. Qual é a verdade? Jesus falou o seguinte: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é o enfermo. O que é que Jesus estava dizendo? Que os apóstolos precisavam aprender essas verdades e nós também. Jesus estava dizendo ali, porque ele estava ao redor da mesa, que se a gente quiser mesmo ser fiel a Cristo nessa tarefa de fazer discípulos de Cristo, trazer pessoas a estudarem a pessoa de Cristo nas Escrituras e nas nossas próprias vidas, a mesa, o contexto é uma mesa, a mesa do discipulado, que é a sua vida e a minha vida, tem que estar sempre aberta aos enfermos. Olha que coisa importante. Irmãos e irmãs, nós só temos 2,3 bilhões de cristãos no mundo. O mundo tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. A gente nunca vai concluir a tarefa que Jesus nos deu se a gente não cruzar a linha do conforto para o desconforto. Se a gente não cruzar a linha da tranquilidade, da mesmice, da unidade homogênea que nós temos, do povo que parece com a gente, para aqueles que estão fora de nós. É só ali. Pecadores e publicanos sempre tiveram lugar na mesa de Jesus. A pergunta que eu me faço seguidamente, eu faço a você nessa noite: na mesa dos seus relacionamentos, pecadores e publicanos têm lugar? Os enfermos têm lugar? Ou nós ficamos só gostamos de estar em quem parece com a gente, quem torce pelo mesmo time da gente, quem está na mesma filiação política da gente, quem está no mesmo nível econômico da gente, quem está no mesmo nível social da gente, no mesmo nível intelectual? A tendência nossa é só nos relacionar com os afins. É muito bom estar entre os afins, mas por amor ao Evangelho e por amor aos perdidos, se a gente quer seguir Jesus na tarefa do discipulado, a gente tem que cruzar a linha do conforto para o desconforto. Os enfermos, os sem casta, tinham lugar no relacionamento com Jesus. Evidentemente que a gente não está falando aqui em intimidade. Intimidade é outro departamento, é para quem busca. Todos nós temos que ter aqueles amigos e amigas mais chegados do que irmão, não é muita gente não. Os grandes amigos da gente, que a gente se confia a eles, eles a gente, você conta nos dedos, porque está cheio de trairão por aí afora. A gente conta nos dedos, são poucos, mas são indispensáveis na nossa vida, essa intimidade. Jesus chamava Pedro, Tiago e João, mas nunca chamou Judas para ir orar
no monte com ele. Mas Judas estava ali, fazia parte da mesa, estava naquele lugar. Porque a oportunidade tem que ser dada a todo mundo. A intimidade é para poucos, mas a possibilidade de relacionamento é para todos. Ele não pode se fechar, nós temos que ser intencionais. Se você compra aqueles 200 gramas de picanha, porque está caro para caramba, para a sua família inteira de 8 filhos, você e sua esposa, 200 gramas, e você vai lá aquele açougue que você sempre vai, ora, você tem que começar a se relacionar com gente diferente, senão você não vai cumprir a tarefa. Aí você vai procurar um outro açougue, você vai chegar lá, nunca foi, você vai chegar naquele açougue, o cara vai perguntar, o que é que deseja? Falou, 200 gramas de picanha. E aí ele vai lhe vender as 200 gramas de picanha, você vai pagar, vai embora. Foi a primeira vez que você foi lá, chega em casa, você assa aquela picanha, pendura no elevador do teto, no ventilador do teto, todo mundo sentado na mesa só cheirando, com o arroz no prato, e aquela coisa toda. E semana seguinte você volta lá para comprar mais quantas gramas? 200, né? Agora o cara falou, eu já lhe vi por aqui. Você me viu por aqui, sim. Mas seu nome? Meu nome é Antônio, e o seu? José. Ah, é novo aqui? Começou um diálogo. 2, 3 meses depois, já sabe tudo um do outro. O relacionamento foi feito. Porque a melhor maneira de fazer discípulo é com amigo, não é com desconhecido. É onde as pessoas podem ver a gente como mensagem e mensageiro ao mesmo tempo. Porque o que a gente não consegue falar, a gente tem que ser a mensagem. Mateus não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele tinha acabado de se converter, mas ele estava feliz, ele era a mensagem. E ele trouxe as pessoas lá, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A Índia, ela tem 1.412 bilhões de habitantes agora. Mas 20 e poucos anos atrás, quando ela cruzou 1 bilhão de habitantes, eu vou muito à Índia, quase que todo ano. Então, a Índia tinha 3% de cristãos, hoje ela tem 7% de cristãos. 3% de cristãos, mas no sul do país. Mas no norte do país, a Índia é extremamente hindu. E há uma cidade chamada Calcutá, onde moram 10 milhões de habitantes. Tem lá cada marajá, parente de colo de mel, que é uma coisa tremenda. É riqueza para 10% da população, mas para 9 milhões é pobreza. Os carros de lixo, às 3 horas da manhã, circulam pela cidade coletando os corpos dos indigentes que morreram na rua. É uma situação vexatória, triste. Deus levantou uma mulher albanesa, da região de Tirana, 1,52 m de altura, 47 quilos, tuberculosa, chamada Madre Teresa. E ela veio para Calcutá. E ela criou, viu aquele desespero todo, ela criou uma ordem de freiras, que a única coisa que elas têm até hoje, que Madre Teresa já morreu, mas a ordem está lá, madrugada ela sai coletando os moribundos, não os mortos o lixo pega. Os moribundos, pelo menos para dar um banho, colocar uma roupa, tentar ver se faz alguma coisa, e a grande maioria morre, mas morre com decência. Essa obra de caridade dela impactou tanto a região de Calcutá, que enquanto a Índia tinha 3% de cristãos, Calcutá estava com 12% de cristãos. E ela morreu. Mas antes do falecimento dela, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ela foi entrevistada pelo Anderson Cooper, da CNN. E Anderson Cooper perguntou para ela, eu nunca esqueci, Madre Teresa, por que é que a senhora fez a opção pelos pobres? Ela falou, eu nunca fiz a opção pelos pobres. Mas a senhora não trabalha com os pobres? Falou, trabalho com os pobres. Mas como é então que se explica isso? Ela falou, eu fiz a opção por Jesus. Ele é que me mandou aos pobres. A gente só vai servir aos mais necessitados, só vai abrir a mesa dos nossos relacionamentos para os sem casta. A gente só vai fazer isso se a gente fizer isso por amor a Jesus Cristo. Porque o que a gente gosta é o bem bom de estar perto das pessoas que parecem e pensam como a gente. Então, meus queridos irmãos, a sua mesa e a minha mesa dos relacionamentos
tem que se modelar no modelo de Jesus. Não tem jeito. Quem você está convidando para a sua mesa? Quem você está convidando para a sua mesa? Segunda verdade. Eu estou de olho aqui que já me deram o horário de terminar, né? Isso não é fácil não, colega. Segunda verdade é que excluir pessoas do nosso relacionamento traz no seu bojo um perigo muito grande. Muito grande. Porque o fariseu chega para os discípulos de Jesus e diz: por que come o seu mestre com gente que não vai acrescentar nada a você? É isso que ele estava dizendo. Agora, ao perguntar sobre o mestre, incluía ele também diretamente. O cara não era bobo, porque o texto diz que Jesus e os seus discípulos estavam comendo. Mas o fariseu olhava e falava: que é isso, rapaz? Essa pessoa aí não vai acrescentar nada a você. Você já viu gente dizer isso por aí afora ou não? Como é que você vai se relacionar com quem não vai acrescentar nada? A gente diz isso para os nossos filhos. Começa a fazer amizade na escola. Claro, a gente tem que ser cuidadoso, zeloso. O mundo não está fácil, tem que fazer tudo isso. Mas aí, em geral, a gente olha assim e fala: esse aí não vai acrescentar nada. Nós somos muito utilitaristas. Eu ouvi de alguém dizer assim: eu só me relaciono com quem vai me trazer benefício. O que é que você acha disso? Dessa lei de Gerson, não é o normal? Se eu for ganhar alguma coisa aí, tudo bem. Esta é uma visão comum, mas ela é deficiente, porque a pessoa só está pensando em benefícios econômicos, sociais e políticos. É astuto pensar dessa maneira, mas não é ético, não é moral, moralmente é questionável. Usar o outro ser humano para que eu progrida é a antítese do cristianismo, que é ter em vista o bem do outro e não o meu mesmo. Mas é o normal. Eu frequentei uma igreja lá em Glendale, quando eu estava fazendo um programa de doutorado lá na Califórnia, e uma classe escola dominical que idosos que eu passei a frequentar com minha esposa com 33 anos. Eles aceitaram a gente. De repente, depois de uns meses, chegou um casal que tinha mais ou menos 40 e poucos anos. E fizemos amizade com eles, mais jovens e tal. Depois de uns 6 meses, ele chegou para mim e para minha esposa Amélia e falou: estou indo embora de Glendale, da igreja. Aí eu perguntei: mas por quê? Vai embora da cidade? Ele falou: não. Ah, então, vendeu sua casa, foi morar do outro lado da cidade? Não, estou na mesma. Alguém lhe feriu aqui na igreja, lhe fez mal, falou algo que você não gostou? Não, essa igreja é maravilhosa. Então por que você está indo embora da igreja, infeliz? Ele falou: porque todo mundo que podia comprar um seguro já comprou. E ele era vendedor de seguro. Tirar vantagem é um problema terrível. Querer viver nesse diapasão não é fácil. Mas esse é o mundo nosso, essa é a nossa mentalidade. Está entendendo? É perigosa, faz mal para a gente. Diz que numa classe de escola pública, tinha um primeiro elementar, tinha um menino de 8 anos chamado Joãozinho. Aí a professora falou, bagunçava. O Joãozinho era o bagunçador maior da classe. A professora falou: amanhã só dou presença em quem respondeu a chamada com um nome bonito, uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico. Ele não conhecia nenhum, ele só sabia bagunçar. Chegou em casa, o pai notou ele irrequieto, ansioso. Falou: o que é que houve, Joãozinho? Ele falou: foi a tia. Aí o pai já ficou preocupado. O que é que a tia fez? Falou: não, pai, ela falou que amanhã só vou ter presença se eu responder com uma frase bonita. E todos nós respondemos com uma frase bonita. E eu não sei nenhuma. O pai falou: Joãozinho, não se preocupe, eu vou lhe ensinar. Quando a professora chamar o seu nome, você diz assim: é melhor dar do que receber. Olha que coisa linda. Joãozinho fez: papai, como você é maravilhoso, muito obrigado. E nem quis jantar, nem dormiu direito. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Acordou, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Mordida no pão, é melhor dar do que receber. Então, chega na escola, a professora começa a chamar Mariazinha. Joãozinho era número 23. Mariazinha, primavera, as borboletas estão embelezando os campos de Joãozinho. Vai, infeliz, chegou meu nome. Finalmente chegou no número dele, ela falou: Joãozinho,
Aí ele gritou de lá: é melhor dar do que receber. E a professora não esperava aquilo, ficou atônita, estupefata. Ela falou: Joãozinho, que frase linda. E ele orgulhosamente falou: pois é. Ela falou: quem é que lhe ensinou essa frase? Falou, orgulhosamente ele disse: meu pai. Mas o seu pai é religioso? Falou: não. O que é que seu pai faz para ganhar a vida? É boxeador. Irmãos e irmãs, a coisa está tão feia que até quando a gente usa as palavras corretas, o sentido está todo errado. O que a gente gosta mesmo é tirar vantagem dos outros, meu irmão. Por isso que tem tão pouco discipulador na vida da igreja. Por isso que nós estamos num déficit de 6 bilhões. Porque tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo. Isso é o versículo 5 a 8 de Filipenses 2, que acontece como resposta e consequência do verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Você e eu somos julgados no padrão de Deus, no diapasão de Deus. Não é se a gente melhorou, é se os outros que se relacionam com a gente melhoraram como fruto do relacionamento conosco. É assim, um bom líder cristão não é aquele que só cresce aquela pessoa. O bom líder cristão é aquele que quem está sendo liderado melhora, porque a gente não tem visto o que é propriamente nosso, mas o bem do outro. É um perigo, irmão. É um perigo, irmã, a gente excluir pessoas. Agora é também uma questão de uma miopia espiritual terrível. Porque todos nós temos interesse. Não adianta dizer que não tem, eu tenho, vocês têm. Mas não pode ser o fator dominante em tudo. Porque a vida tem essa luta. A gente tem que desenvolver uma ação alternativa, uma luta alternativa, uma perspectiva diferente da normal. Jesus fala em Mateus 25, do último dia, quando a igreja vai estar lá na presença dele. Vai ter cabrito, que era membro da igreja, e vai ter ovelha, que era membro da igreja. Porque uma coisa é a igreja triunfante, outra coisa é a militante. A militante tem Diótrefes, e tem Gaio, tem Judas e tem Pedro. Tem joio e tem trigo. E o joio vai estar do lado esquerdo de Cristo, ele chama de cabrito. Aí o cabrito está lá. Bé! E Jesus não fala nada, mas ele toma a iniciativa. Temos direito de entrar aqui. Por quê? Porque nós vimos a pessoa com fome e em teu nome ajudamos. Nós vimos a pessoa com sede e em teu nome servimos. Nós, o pronome da posse. Pronome da posse. Perguntaram ao menino qual é o pronome meu, seu e nosso. Ele falou, pronome repulsivo. É sempre pensando na gente. Nós fizemos isso, nós temos. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Não conheço vocês. Não tenho nada a ver com vocês. Querendo mostrar currículo para mim. Nada. Mas aí do lado direito estavam as ovelhas. Comendo no pasto. E Jesus diz, venha, servo bom e fiel. Venha cá, vem cá. As ovelhas olham. É conosco? Jesus falou, é. Mas conosco? O Senhor está chamando? É. Mas por que o Senhor está chamando? O pronome que Jesus usa agora é porque eu tive fome e vocês deram de comer. Eu tive sede e vocês deram de beber. Eu estava nu e me vestistes. Aí as ovelhas surpresas perguntam, quando fizemos isso? Porque quem faz como gratidão, fruto da generosidade de Deus trabalhando na vida, nem lembra. O amor de Deus nos constrange. E quando é que fizemos isso? E Jesus diz assim, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Quando a gente deixa de excluir pessoas mais necessitadas do que nós, que a gente considera menores do que nós, menos capazes do que nós, menos educadas do que nós, menos ricas do que nós, quando a gente exclui as pessoas nesse padrão, sabe o que está acontecendo, meus irmãos? A gente está
perdendo o privilégio de ver Jesus. Porque Jesus diz assim, que quando você fez a um pequenino, você fez a quem? O que é que ele diz lá? Você fez a quem? A mim. Quer dizer, quando a gente ajuda alguém, quando a gente não despreza, quando a gente abre a possibilidade de relacionar com outras pessoas que são diferentes de nós, e aquela pessoa nos dá um abraço, é o abraço de Jesus sendo dado a nós. Quando ela diz obrigado, é Jesus dizendo muito obrigado. Quando ela dá um sorriso para a gente, é o sorriso de Jesus. Está aí escrito no texto. Eu quero ver a Jesus. E Jesus diz assim: abra sua mesa de relacionamento. Porque quando você fizer um dos pequeninos, você está fazendo a mim. Não é bonito isso aí? Como é que concluímos a nossa meditação desta noite? Terceira verdade que Jesus está ensinando no texto aqui é que a mesa da inclusão é cheia de surpresa. Boa surpresa. De onde você esperava que só ia sair água salgada, sai água doce. Mateus virou um mártir cristão, virou um apóstolo. De onde você imaginaria que Mateus, o coletor de impostos, o chefe da Receita Federal, ia dar a vida por amor a Cristo? E seu a bênção que ele foi escrever um evangelho. Agora eu estou olhando aqui essa igreja hoje à noite. A mesa do relacionamento está cheia de surpresa, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui, a vida não era muito boa para a gente estava indo por caminhos não muito corretos, mas porque alguém cruzou a linha, alguém andou a segunda milha e chegou até você, amigo seu, amiga sua, parente seu, sabe o que acontece? Você está aqui hoje. A maior prova de que a mesa da inclusão é cheia de surpresa e recompensa é você que está aqui nessa noite. Você já pensou onde você estaria se alguém não tivesse olhado para você? Onde eu estaria? É porque alguém resolveu pôr à prova o que Jesus mandou fazer. Está aqui você, abençoado nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente inclui pessoas nas possibilidades de relacionamento, esse ato nosso suaviza o nosso coração, porque a gente fica mais sensível às necessidades dos outros, mas nos surpreende constantemente ao revelar o potencial de uma vida humana. Que olha aqui, eu vou mostrar uma foto aqui que você vai... primeira vez que eu mostro essa foto num culto. Pode dar aquela foto, por favor, a turma aí de trás. Essa aí, eu tive um privilégio tremendo. Eu preguei lá em Beirute para 400 guerrilheiros do ISIS convertidos. Aí é uma das mesas. E eu preguei sobre cruzar a linha entre vida e morte. Todos esses aí agora são crentes, estão aí com a exposição. Essa era uma mesa, 400 deles, que andavam matando pessoas em nome do radicalismo, hoje são cristãos. E no subsolo daquela igreja, lá perto do Palácio do Governo, em Beirute, eu os desafiei, eu falei: quem vai ser entre vocês o primeiro que vai sair daqui, agora que você é cristão, e vai voltar para o seu país? Muito provavelmente você vai ser morto. Mas você já está morto com Cristo mesmo. A palavra é mártir, de testemunha. Já foi martirizado com Cristo, diz a Bíblia. E vai pregar o evangelho a quem vocês machucaram, porque vocês fizeram muito mal, vocês destruíram muitas vidas. Agora Jesus entrou na sua vida. Quem serão os de vocês que vão voltar para a Síria? Pedimos a Deus que não lhe matem, mas muito provavelmente vão morrer. Mas o seu país precisa desse testemunho, precisa ouvir dessa mensagem, falando do Deus da vida e não mais do Deus da morte. E pensem a respeito. Aí fomos comer. No final do almoço, essa mesa veio para mim, eu nunca esqueci. O líder dela é esse barbudo que está aí. Ele falou: doutor Dantas, podemos conversar? Eu falei: pois não. Sobre o quê? Falou: sobre esse negócio de cruzar a linha. Aquilo que o senhor falou no término da sua palavra. Eu falei: o que é que você quer conversar? Ele falou: aqui estamos nós e as nossas esposas. Nós conversamos durante o almoço.
por amor a Cristo, nós vamos cruzar a linha. Voltaram para a Síria, não sei o que aconteceu com eles. Esses entenderam o que significa o discipulado. Eles voltaram para a Síria, onde muito provavelmente eles perderiam a sua vida. Eu estava lá numa reunião que fazemos um retiro todos os anos no Cairo, e eu traduzo. As pessoas falam em árabe, testemunha de impacto, eles traduzem para o inglês, eu traduzo do inglês para o português. E veio uma mulher, veio uma mulher que converteu. Jesus apareceu para ela em Amã, na Jordânia, e ela converteu-se a Cristo. O marido, então, não quis ficar com ela. No Islã, você só precisa dizer 3 vezes: não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Está resolvido. Porque o Islã diz que a mulher e os filhos são propriedades da mulher. Ele não quis a propriedade do marido, ele não quis a propriedade, liberou, mas ficou com o passaporte dela. A família dela, envergonhada, tentou matá-la. Ela fugiu por Aqaba e pelo Mar Vermelho para Cairo, porque ela sabia que a igreja lá é comum no Oriente Médio, recebe os perseguidos, convertidos. E ela se escondeu lá por 1 ano. E ela estava dando testemunho para esse grupo de 150 líderes brasileiros que estavam no retiro. E ela disse assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E aí eu parei de traduzir e perguntei: feliz por quê? Ela contou a história dela, que o marido que havia desprezado, que ela se converteu, encontrou uma outra mulher que gostou dele, mas não gostou dos 2 filhos dela. Porque os 2 filhos dela, que é propriedade do marido, ficaram com ele. E aí ele tentou encontrar onde ela estava, que ela assumiu um nome falso para a família não encontrá-la e vir matá-la. E através dos filhos, ele conseguiu mandar uma carta para ela, e ela estava com a carta lá, e a carta dizia, o marido dizia que tinha encontrado outra mulher que não gostou dos filhos dela. Então ele propunha vender os meninos, já que era propriedade, deu preço por cada um deles, dos 2. E ela disse: hoje é o melhor dia da minha vida, o mais feliz. Eu falei: o que é que houve? Ela falou: eu sou professora de inglês. Eu trabalhei como nunca na minha vida, de manhã, de tarde, de noite. E eu quero dizer para vocês que eu levantei o dinheiro, eu comprei os meus filhos, eles estão chegando amanhã. Meu Deus, eu estava chorando, lágrimas nos meus olhos. Eu falei: minha irmã, a senhora é a maior prova humana que eu já vi do que significa a obra de Cristo em nós. Ela não sabia dessas palavras assim. Por quê? Eu falei: porque a Bíblia diz que Cristo, nós somos dele por 2 razões: porque ele nos gerou e porque ele nos comprou. Essas crianças são da senhora agora 2 vezes. A senhora gerou e a senhora as comprou. Olha, esses tesouros a gente só descobre quando a gente abre o nosso relacionamento para fora da nossa própria casta. E eu quero terminar mostrando um vídeo. Esse vídeo, ele já tem alguns anos, a pessoa ainda está viva. O nome dela é Jaqueline. A vida não foi agradável para ela ficou tetraplégica. E só movendo daqui para cima. Mas ela é crente, ela é lá de Curitiba. E ela pediu ao pastor para fazer um solo. E o pastor deixou. E falou na frente de todo mundo: a Jaqueline pediu para fazer um solo. Uma igreja grande, como é a PIB de Curitiba. Ela foi lá o microfone, quando chegou na boca dela, ela falou: eu não sou solista, eu sou adoradora. E olha o que aconteceu nesse vídeo. Eu termino com ele em 5 minutos. Queria convidar a Jaqueline, chega aqui. A Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? Eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Eu falei: pode fazer um louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, então e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver. Quão grande é o meu Aleluia. Jaqueline é adoradora. A mesa dos relacionamentos nos surpreende. Na semana seguinte que ela cantou na igreja, ela foi cantar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, lotado. Não tinha ninguém que não chorasse lá, comovido, tocado por esse exemplo. Ela organizou um grupo missionário de férias para ir dirigir ministrações de louvor na Nordeste, capital por capital. E o ano passado eu estava lá na igreja de Curitiba, tinham 782 pessoas do mundo inteiro que vieram para o congresso para pessoas com necessidades especiais liderados por ela. Você vai se surpreender muito
se você permitir a você mesmo, por amor a Cristo, que a mesa dos seus relacionamentos se abra para outros. Que Deus nos abençoe. Amém.